Olá pessoal, bem-vindos à mini oficina de hoje com o tema Lira Circense. A lira é um equipamento aéreo circense onde o acrobata molda o seu corpo e forma figuras, travas, quedas. Ela se difere pelos seus formatos. Esse aqui é redondo, mas existem liras em gota, formatos de estrela, lua. No nosso caso, a nossa lira está ancorada por um ponto central. Isso permite que a gente tenha um distorcedor que faça com que ela mantenha o giro sem que a corda enrole. Mas ela também pode ser fixada por dois pontos, que aí vai diferenciar algumas possibilidades de movimentações. De acordo com o praticante, a lira pode ser maior ou menor. Quando é uma criança, é indicado que a lira seja um formato menor para que ela consiga alcançar e prender o seu corpo dentro. Quando é um adulto, o indicado seria uma lira um pouco maior. Geralmente, a medida é quando o praticante está sentado, coluna estendida, e a lira fica próximo à altura da sua cabeça. Essa lira, por ser metálica, às vezes o contato da mão traz um suor que deixa escorregadio. Então, usamos algumas faixas de algodão para absorver o suor da mão e auxiliar em alguns movimentos, para que o praticante tenha mais segurança. Antes de subir no aparelho, eu proponho um jogo de aquecimento para a consciência corporal. Então, em dupla, aonde o meu amigo tocar no meu corpo é aonde eu vou empurrar, fazendo uma tensão. E ele vai trocando os locais de apoio. Isso vai permitir que a gente tenha mais consciência das partes do corpo além de ser um preparo corporal bem interessante. Após a preparação do corpo no solo, a gente faz os primeiros contatos com a lira. Então é interessante você ir sentindo, diferenciando o tipo de pegada, tentando agarrar com os dedos e começando carimbando a sua mão no aparelho. Depois que carimba a mão, você vai buscar carimbar outras partes do corpo. E o indicado é fazer próximo ao chão mesmo, para que o aluno tenha esse auxílio do chão, enquanto vai explorando as partes de apoio na lira. Não tem um formato certo, tem uma exploração e cada aluno vai ter a sua exploração individual. Esse exercício permite que o nosso corpo fique mais acostumado com os apoios nesse equipamento rígido.
Depois desse trabalho de carimbar o corpo, a gente pode propor para o aluno pensar nas articulações específicas. Então, a articulação do cotovelo, como é ficar preso através dessa articulação, a articulação da axila, como é soltar o peso e sentir o corpo preso através da axila, a articulação do joelho. E aí já vai aparecendo alguns exercícios, né? Juntar joelho com axila, articulação do pescoço. Sempre lembrando de respirar e de soltar as tensões que naturalmente o corpo vai gerando. O importante é você sempre tentar explorar a sua criatividade, buscar possibilidades, tentar novos formatos. Por isso que é interessante deixar a lira pertinho do chão. Bom, primeira vez que o aluno vai subir na lira, eu gosto de ensinar a subir pelo bicho preguiça. Então eu pergunto para ele, passo a referência do que é o bicho preguiça, como ele fica na árvore, e eles me falam pendurado. Então vamos trazer essa imagem aqui para a lira, né? Segura de lado, uma mão virada para um lado, outra para o outro. Às vezes eu dou o apoio aqui para o aluno apoiar a perna dele e aí ele vai prender as duas pernas ficando literalmente pendurado. Daqui eu peço para tirar um braço, trocar o outro braço e a partir daqui tem várias formas de subir na lira. Então posso passar a perna por aqui, escalar a minha mão até eu conseguir sentar. Outra possibilidade, partindo ainda da base da preguiça. Escala e a perna que está livre vai dar o impulso para girar e eu também estou dentro da lira. Uma vez sentado dentro da lira, eu posso buscar uma posição de equilíbrio, de relação com o meu peso. Posso buscar esse equilíbrio de lado, que aí já vem para a base da lua, que nós chamamos, né? Que se eu cruzo uma perna por cima, eu tenho o apoio da minha perna e eu tenho aqui o apoio das minhas costas. Então aqui é importante soltar, derreter a musculatura para sentir que eu não estou preso pelas minhas mãos, mas sim pela pressão da perna e pelo apoio aqui do meu pescoço. Aí tem variações dessa figura da lua, que pode ser empurrando a sola do pé, cruzando as pernas e apoiando a parte de dentro. E a partir desta base, eu posso emendar outras figuras, como o gazela, que eu vou precisar puxar a minha perna para baixo e soltar o peso. Partindo dessa pose, a gente pode colocar a mão contrária, estender as pernas e abrir o corpo para fora, formando a figura chamada bandeira. Também podemos ir para a posição da nuca, que a mão ela vai estar atrás do corpo, estendida, o braço de cima puxa e aí você vai ter a trava do braço com a nuca. Então todas essas figuras foram trabalhadas a partir da base do equilíbrio sentado.
Então, partindo ainda da posição sentada dentro da lira, eu posso segurar na parte de cima, escorregar o apoio dos meus joelhos, apoiar a sola do pé próximo aos dedos, estender a perna, tirar uma perna, subir o meu quadril, possibilitando que eu já vou tendo acesso à parte de cima da lira. E aqui eu posso sentar. Partindo da posição sentada, eu consigo trabalhar com o meu aluno a inversão do corpo dele na lira. Então eu peço para ele fechar as pernas, escorregar para o joelho e ele vai ter o apoio de toda a lira para estar vivenciando essa experiência de ficar com o corpo invertido, preso pelos joelhos. Daqui tem muitas possibilidades de movimentações, então eu posso começar a ensinar o meu aluno a ficar só com uma curva e ele tem bastante apoio do pescoço, dos braços, tirar uma curva, ir lá para trás, retornar. Aqui eu consigo ir para outras figuras, tudo pela base do joelho. Se é um aluno iniciante, eu peço para ele subir novamente, sentar e aí descer da lira de uma maneira mais tranquila. Se é um aluno que já domina a parte da curva, a gente tem outras formas de descer. Então tem o reloginho que eu seguro uma mão por dentro da perna, outra por fora. E aí eu vou marcar a posição de meio-dia e meio com as minhas pernas. Então o ponteiro menor está na curva em cima, o ponteiro maior está embaixo. Daqui eu só estico a perna e ela cai dentro da lira. Com a lira entre as pernas, eu também consigo explorar alguns movimentos de alongar e soltar o peso para frente, de deitar para o lado oposto da perna. E aí eu tenho a trava do joelho com a trava do ombro. Alguns chamam de estrela, outros chamam de banheira. Além do bicho preguiça, que foi a primeira forma que nós utilizamos para acessar, para subir a lira, existem outras formas de subir. Vou mostrar algumas. Pelo esquadro, eu vou unir as mãos ao meio, vou trazer os joelhos abertos para fora e apoio a curva do joelho. Além da subida, a descida também é importante e pode ser utilizada inclusive para ganho de força. Então, vou fazer o mesmo processo, vou descer para os joelhos, segurar ao meio. Aqui eu posso subir o quadril para o alto e pressionar o braço com a barriga e vir desenrolando, tentando segurar a perna nessa descida. Então, às vezes o aluno ele não tem ainda a força de subir, mas se ele treina segurar o corpo nessa descida, ele vai desenvolvendo a sua força de abdômen, controle do corpo, para fazer um esquadro bem bacana. Uma subida um pouco mais elaborada é a subida pela oitava, que provavelmente o professor vai estar precisando auxiliar o seu aluno, que consiste em segurar a lira com um espaço no meio e fazer uma cambalhota passando a perna por cima da lira. E aqui ele vai utilizar o apoio dos isquios, do ossinho do quadril. Desse exercício tem outras possibilidades que é de controle do tronco e da força, das costas. Daqui eu posso segurar as duas mãos para um mesmo lado e rotacionar o meu corpo para cima. Aí eu também consigo sentar. E o oposto.
Por isso que é interessante você trabalhar as possibilidades de movimentação, as explorações, né? Vai auxiliando o aluno a entender o seu corpo, entender para onde ele está girando, o que é possível fazer. Essa subida do esquadro e pela oitava são subidas que requerem uma ajuda no início e a gente vai mostrar como pode estar sendo feita essa ajuda. Então, a do esquadro, você vai pedir para o seu aluno trazer o joelho nos cotovelos e o professor vai estar auxiliando no quadril. E você pode estar treinando a descida para desenvolver essa força. Já na oitava, o professor pode posicionar ao lado do aluno e ele também vai auxiliar na lombar, empurrando o quadril do aluno para cima. Diferente do trapézio, que o aluno fica com o peso do corpo nos braços, na lira é importante que ele solte esse peso e que ele sinta o apoio um dedinho para baixo do ilho, que é o ossinho do quadril aqui, e que ele se acostume com isso. No começo é um pouco dolorido, mas aos poucos ele vai se acostumando. Assim como a gente viu em outras mini oficinas, a preparação do corpo é muito importante para o acrobata ir ganhando força e tonificando. Então aqui na lira existem alguns exercícios que podem ser feitos todos os treinos para ajudar, né, nesse condicionamento físico. Um deles é segurar na altura, na largura dos ombros, soltar o peso para baixo e fazer a mobilização das escápulas, soltando todo o peso e retornando somente a escápula para o lugar, sem puxar o cotovelo. Estabilizando os ombros, nem muito para baixo, nem muito para cima, pode estar trabalhando aqui com a parte do abdômen. Então, elevando os joelhos grupados e também estendidos, buscando levar o pé lá na mão. Com o auxílio de algum colega ou do professor, pode estar trabalhando a flexão dos braços. Então, solta o peso lá para baixo e tenta levar o queixo o mais alto possível na parte de cima da lira. Fundamental trabalhar forças de perna, posterior de coxa. No próprio movimento da curva, o professor pode cuidar ali no pé e aí você abre, sente o quanto você consegue abrir e traz novamente, sem fazer a flexão aqui do quadril, sentindo somente o músculo posterior. Pode sustentar, pode tirar uma curva. Se tiver tranquilo, pode estar fazendo o abdominal em uma curva, nas duas curvas. Pode estar fazendo a puxada na posição invertida, a bolinha. Sustentações de esquadro e assim por diante. Bom, pessoal, o conteúdo que vocês viram nesse mini curso é um pedacinho das possibilidades que dá para ser feita utilizando a lira, seguindo essa lógica sempre de se moldando, de se soltando e cedendo aos espaços da lira. Espero que vocês tenham gostado. Continue investindo, continue estudando, praticando e até a próxima!